Olá, sou William Marcondes, consultor técnico da Knerbrense e hoje venho trazer para vocês mais uma videoaula técnica. Nosso tema de hoje, Trailer EBS, Sistema Antitombamento e suas funções. Bom, pessoal, começo apresentando para vocês o diagrama de instalação do módulo TEBS. Esse módulo ele é muito simples de ser instalado e ele pode ser instalado em qualquer tipo de implemento, não importa a idade. E se ele já possui a tecnologia ABS de fábrica, a atualização do sistema para o EBS ela fica mais simples por já possuir a tomada ISO 7638, sendo que o módulo conta com duas moduladoras integradas e a parte de instalação elétrica via 1185, alimentação elétrica da carreta, mais o 7638. Então, esse módulo ele tem o objetivo principal identificar potenciais riscos onde pode acontecer o tombamento do veículo. Então, em uma situação de emergência, onde você entra em uma condição de possível tombamento, o módulo ele atua, e nós vamos verificar um pouco mais adiante como é feita essa atuação, para manter uma frenagem mais precisa e mais segura, né? E possibilitar também algum tipo de manobra evasiva e correção em possível perda de trajetória. Tá? Para isso, esse módulo ele traz as funções primárias, o ABS, o LSF e o RSP. Nós vamos falar nesse vídeo todas as configurações e explicar brevemente o que seria cada uma dessas funções. E por se tratar de um módulo versátil, né, e onde ele pode ser instalado em várias configurações, o módulo traz algumas configurações possíveis, como por exemplo, sistema 2S2M, até um sistema com 6S3M, lembrando que S sensor, M modulador. Então aqui alguns exemplos de configurações possíveis, né, para o nosso módulo, alguns exemplos de veículos onde podemos instalar, e aqui os exemplos de posicionamento de sensor e moduladoras nos diferentes tipos de trailers. Então, pessoal, a gente começa falando de ABS, Anti-Lock Brake System, a tecnologia que está travar as rodas em uma frenagem de emergência. E com isso a gente melhora a performance de frenagem, reduz os desgastes dos pneus e diminui a distância de parada, tá bom? Essa tecnologia, ela funciona através da leitura de sinais entre um sensor e uma roda dentada, né? Então, através do movimento da roda, o sensor capta o movimento da roda dentada e envia sinais para a ECU. Durante uma situação de emergência, o módulo ele interpreta esse sinal, ou seja, a variação dessas ondas, e aí ele consegue atuar por meio de redução, manutenção ou aumento de pressão nas câmaras de freio. E assim ele evita o travamento da roda e possibilita uma manobra evasiva de segurança por parte do condutor. O módulo conta também com a função LSF, Load Sense Function. O objetivo dela é fazer a dosagem de pressão para atuação no freio de serviço. Quanto mais carregado estiver o veículo, maior a quantidade de pressão que será liberada para o freio de serviço do veículo. Ela simula o que seria uma sensível à carga, no sistema que a gente já conhece hoje, mecânico pneumático. Então, quanto maior a carga no veículo, quanto mais carga tiver no veículo, maior a pressão que é liberada para o freio de serviço. Por último, como função básica, esse módulo ele traz o RSP, que é o Roll Stability Program. Essa é a principal função, né, do módulo em avanço de tecnologia. Ela é a função que vai identificar um potencial risco de tombamento, né, e intervir de maneira na qual a gente vai observar um pouco mais para frente nos próximos slides, né, sem depender do condutor. Então, o módulo ele interpreta a situação a qual existe uma iminência de tombamento e o próprio módulo intervém antes
do motorista tomar a sua ação. Então, para a gente poder entender um pouquinho melhor o que seria a função RSP, quando a gente tem uma composição entre um cavalo mecânico e um trailer, o trailer ele é sempre o elemento com maior ponto de destabilização. Então, numa iminência de tombamento, o trailer ele vai ser o primeiro a entrar nesse risco, tá? Então, o tombamento ele pode ocorrer quando a gente tem uma adesão lateral, ou seja, a gente sai de um ponto reto e entra em uma curva, como por exemplo, então a gente gera uma adesão lateral ao solo. Com isso, o nosso centro de gravidade recebe uma força de desestabilização, fazendo assim com que a gente comece a ter uma tendência de tombamento. E aí a gente vai entender um pouco melhor no próximo slide. Então, analisando aqui, né? Eu tenho uma largura efetiva, que seria a minha base de sustentação do veículo, um deslocamento do centro de gravidade, e o último ponto antes do tombamento é o último ponto de apoio do pneu no solo. Quando esse centro de gravidade ele ultrapassa essa barreira, ele entra em tombamento de verdade, somada à velocidade do veículo. Então, esses três fatores juntos, extrapolados, né? Então, eu perco a minha largura efetiva, eu perco a minha base, o meu centro de gravidade atinge o último ponto, somada à velocidade, eu entro em tombamento. E o que o módulo faz? Ele intervém antes disso acontecer. Como? Reduzindo a velocidade do veículo. Então, quando ele entende que esse centro de gravidade está no ponto de limite, ele entra reduzindo a velocidade do veículo, ou seja, colocando pressão nas câmaras de serviço, reduzindo a velocidade. Então, se eu perco a velocidade, eu volto a estabilizar o meu centro de gravidade antes da atuação do motorista. Vale a ressalva que o motorista, por reflexo, também tende a pisar no freio e uma ação não atrapalha a outra. O módulo ele faz o primeiro acionamento do freio e depois, se o motorista também frear, uma coisa não interfere na outra. Tudo bem? Bom, então o que eu apresentei para vocês até agora são as funções essenciais para o módulo do TBS, que são as funções ABS, LSF, que seria sensível à carga, RSP, que é o antitombamento. Porém, esse módulo ele é multitarefa. Ele pode ser personalizado de acordo com a necessidade do usuário. Tá? E o que eu vou mostrar para vocês agora são as funções que nós podemos agregar ao módulo. Então, o módulo traz para a gente monitoramento de temperatura e pressão dos pneus. Traz a função de alívio na suspensão, aviso de sobrecarga, alerta de frenagem de emergência, o RSP, chamado de Programa de Estabilidade. Ele traz um módulo de extensão para duas composições, chamado de TRM. Ele traz a função de Tilt Alert para veículos basculantes, sistema de antitravamento, que a gente viu bem no vídeo, ABS, bloqueio do eixo direcional, controle inteligente do eixo suspenso, ILV, controle do eixo suspenso, a função iCargo, iCorner. iCargo é a informação de limite de peso e iCorner auxílio para manobras. Traz a opção de gravar todos os dados na ECU, o módulo multitarefas e multi-aplicações, ou seja, bivolt, a função de auxílio de tração, função de ajuste de pressão dos freios, o iTap, que é o controle inteligente via aplicativo, já vou mostrar para vocês um pouco mais detalhado um pouco adiante, e o Speed Pulse. Então essas são todas as funções que nós podemos colocar via software, né, no nosso módulo, e com o auxílio de alguns outros periféricos, algumas outras válvulas, nós conseguimos agregar todas essas funções ao implemento. Então, pessoal, como eu comentei com vocês, o iTap é o aplicativo que a Knorr-Bremse disponibiliza na loja de aplicativos dos dispositivos de vocês. Pode ser ele Android ou iOS.
E com a ITEP, a gente consegue agregar ao módulo 2 câmeras de monitoramento. Essas câmeras a gente pode instalar elas em posições estratégicas no veículo, né? Uma na parte de trás e uma na parte interna, e através do próprio celular a gente conseguir visualizar a imagem que essas câmeras estão trazendo de maneira ao vivo, né? A gente consegue ter a visualização simultânea do que está acontecendo através das câmeras. Ele traz também alguns dados de controle, né? A gente tem alguns exemplos aqui, né? Como por exemplo pressão, monitoramento de pressão e temperatura dos pneus, né? Quantidade de carga que o veículo está levando. E para o futuro a gente vai fazer um vídeo específico do ITEP, assim como também a gente está preparando vídeos sobre as funções as quais eu falei anteriormente. Todas as funções citadas são parametrizadas via software. Né? E para os próximos vídeos nós estaremos mostrando como fazer o diagnóstico e a parametrização do sistema. Espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, fiquem à vontade por entrar em contato via 0800 ou o nosso CAC. Não deixe de baixar os nossos catálogos de produtos ou na versão desktop ou na versão mobile, disponível em Android e iOS. Siga aqui na Arbrense nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. E agradecemos a sua atenção. Até a próxima.